A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal EBD Mestre, levando para você mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista editora Betel. Sou o evangelista Marcelo Miranda e hoje nós tivemos assim uma certa dificuldade em fazer o vídeo porque nós estamos no momento pós-operatório. E agradecemos os irmãos do canal aí que têm orado por nossas vidas e Deus tem abençoado. Mas estamos aqui para cumprir o compromisso de trazer a nossa pré-aula. Hoje estaremos estudando a lição da nossa revista Betel, de número 7, que tem por título Povo de Deus, Ovelha do seu rebanho. E estaremos falando então dessa lição. Iremos começar num tópico aqui introdutório, falando da diáspora, porque a diáspora está relacionada à dispersão do povo judeu, e no tópico 3 vai falar sobre, no capítulo de Ezequiel 34, que é o nosso texto tema, e no tópico 3 nós estaremos falando sobre o ajuntamento do rebanho messiânico. Então, resolvemos falar um pouco sobre a diáspora. A diáspora é a dispersão do povo judeu. E, em primeira instância, ou a primeira diáspora, nós poderíamos falar assim, dessa forma, foi na dispersão no que tange a invasão do povo assírio no Reino do Norte. Ele foi disperso, um requinte de crueldade daquele povo assírio. Eles trouxeram muita bagagem negativa, de idolatria, de cultura que não fazia parte do povo judeu, do povo ali do Reino do Norte, povo de Israel. Então houve introdução de muita aculturação estranha, deuses estranhos, a introdução de mitologias, enfim. E o povo foi disperso, levaram esse povo para várias outras regiões ali, Jordânia, aquela Líbano, aquela área ali. A segunda diáspora, digamos assim, foi por conta da invasão de Nabucodonosor, que é o contexto da nossa lição, de toda a nossa lição, que é o período em que o profeta Ezequiel vivia e falava ali a respeito das suas profecias, como essa do capítulo de número 34, que traz mais uma profecia de juízo. Então, ali o povo foi disperso para a Babilônia. Uma terceira ocasião foi por conta do ano 70, aí já DC, depois de Cristo, no ano 70, para a invasão do general Tito, já no Império Romano. Houve ali também uma dispersão ali para as regiões próximas, e até mesmo essa citada aqui da primeira diáspora, aquela região ali adjacente. Então o povo se dispersou, muitos voltaram para Jerusalém na ocasião do Império Medo-Persa, o imperador, por conta do Ciro, que deu aquela ordem de reconstrução, enfim. Mas muitos optaram em ficar nas terras estranhas, porque já tinham estabelecido vidas ali, comércio, tinha toda uma história já montada ali, porque o cativeiro durou muitos anos, Então eles estabeleceram ali a sua vida. Hoje nós estamos, há um pouquinho de vento na câmera, porque nós estamos fazendo a nossa live, os irmãos já devem ter percebido o cenário diferente. Nós não estamos fazendo dentro de um estúdio, nós estamos fazendo no ar livre, semi-aberto aqui, tem uma cobertura semi-aberta. Então pode ter alguma nuance aí no que tange a câmera balançada, ventando um pouco. Mas continuando aqui, eu queria ler para os irmãos no tópico 1 a respeito
dos pastores, né? Ezequiel, no capítulo de número 34, que é o capítulo tema, nós vamos falar sobre rebanhos pastorais por lobos. Verso 1: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e disse aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Ora, é impossível nós falarmos de ovelhas sem reportarmos a pastores. É impossível nós falarmos de pastores sem nos reportarmos às ovelhas. Por quê? Porque não existe pastor sem ovelha. Se não tem ovelha, ele não é pastor. Não existe ovelhas se não tem pastor. Nós vamos estar vendo isso aqui de uma maneira clara nesse estudo de hoje. Pastores que apacentam a si mesmo. Pastores que não têm a visão de cuidar da ovelha. Então, como é que é isso? Deus manda Ezequiel se levantar contra os pastores. Os pastores é aqueles que estão responsáveis para são determinados pelo Senhor para cuidar do seu rebanho, para cuidar do seu povo. Então Deus precisa ter um zelo com esses homens, porque eles são diferenciados, são pastores para cuidar dos seus rebanhos. E o que nós vemos aqui é a palavra de Deus através do profeta dizendo: profetiza contra esses pastores. Por quê? Porque eles não estão apacentando as suas ovelhas, não estão cumprindo a determinação de Deus, que é de cuidar do povo, mas sim cuidando só de si próprio. Nós vemos na carta também de Timóteo, ele falando sobre isso: pastores que apacentam a si mesmo, homens amantes de si mesmo. Então, naquela ocasião em que estava prestes a vir o juízo, esses pastores deveriam chamar a atenção das suas ovelhas e orientar as suas ovelhas para o caminho correto. Mas não, eles trilhavam o caminho errado do pecado e não corrigia os seus rebanhos, não corrigia as suas ovelhas no caminho errado, né? Comeis gordura e vos vestis da lã, verso 3, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, além, Deus está falando aqui através do profeta Ezequiel contra esses pastores, porque além deles apacentar a si mesmo, além deles não terem o trabalho de orientar suas ovelhas, eles ainda abusavam da sua ovelha, comia da sua gordura, ou seja, se aproveitava da sua fragilidade em benefício próprio. Ou seja, quando na realidade eles deveriam ter momentos de sacrifício, momento de renúncia para ajudar as suas ovelhas, não, eles fizeram o contrário. Então Deus também faz o contrário com eles, profetiza contra esses pastores. Aí ele fala que a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza, né? Ou seja, as fracas não fortaleceste. O pastor, ele precisa estar fortalecendo a ovelha que se encontra fraca, precisa estar fortalecendo em todos os sentidos, espirituais, emocional, fisicamente, cuidando. E ele não fortaleceu a doente, ele precisa estar lá fazendo aquela laqueadura, aquele curativo, dando aquele remédio, dando aquela atenção maior, e eles não fizeram isso, não estavam fazendo isso. A quebrada não ligaste, juntar, tentar reparar a quebrada, não, eles não fizeram isso. As desgarradas, né, a parábola aqui que Jesus conta das 100 ovelhas, ele larga as 99 no aprisco e vai buscar a perdida. Esses pastores não estavam fazendo, não estavam se importando com as ovelhas desgarradas e com a intenção de trazê-la de volta ao rebanho, né? A perdida não buscaste, mas eles fizeram tudo isso contra as ovelhas e com rigor.
Verso 5: assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras de campo, porquanto se espalharam. Em Israel existiam homens espirituais, homens levitas, sacerdotes, homens que eram responsáveis para cuidar da vida espiritual do povo. No entanto, eles não fizeram, e aconteceu essa diáspora, essa dispersão da ovelha, porque eles não cuidaram do seu rebanho. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem a busque. Israel está espalhado por toda a terra por conta desses pastores que não fizeram a sua função. Trazendo numa alusão para o pastoreio dos nossos dias, a igreja como o povo de Deus, como ovelha, Deus tem levantado homens para pastorear esse rebanho, essas ovelhas. Muitos têm assim feito o seu papel como pastor, têm cuidado da ferida, têm ido visitar, tem muita ovelha desgarrada, eles têm ido buscar, têm assim se preocupado em saber o porquê da desgarrada, o porquê, aonde que está a ferida, se é na pata, se é na junta, se precisa de um reparo. Os pastores que têm orado por suas ovelhas, que têm dado a sua vida, que têm anulado alguns prazeres para estar perto das suas ovelhas, têm verdadeiramente uma chamada pastoral e têm feito isso com afinco. Mas nos nossos dias existem pastores como esses pastores que Ezequiel lá em Israel chama atenção na época do cativeiro. Pastores que não têm se empenhado em buscar o seu rebanho, em buscar a desgarrada, em curar as enfermas, em ver qual a deficiência daquela ovelha, por que ela está fraca, por que ela está doente, por que ela está para baixo, por que ela está emocionalmente ferida, qual a razão. Há uma preocupação, então não tem havido essa preocupação em alguns pastores hoje, porque muitos têm se abdicado do seu ministério, têm distorcido o seu chamado, né? E fazendo igual aqueles pastores de Israel, mas procurando extrair a lã das suas ovelhas, extrair a gordura da sua ovelha e se alimentado dela, somente isso. E outros piores ainda que têm visto alguns pastores com essa prática e têm achado que isso é um momento, é uma oportunidade então de sugar de ovelhas também. Isso, tem entrado no ministério que não é deles, que não tem chamada, e tem feito isso. Então Ezequiel, assim como chamou a atenção desse pastor, chamou a responsabilidade dele para um julgamento que não vai passar impune diante do Senhor lá em Israel, também é a mesma palavra para a igreja de hoje, de pastores que tem só se beneficiado da sua ovelha e não tem cuidado dela, tem invertido o papel. Em vez de ser aquele que vai cuidar dela, tem se beneficiado da fraqueza dela. Vão se apresentar diante de Deus também para o grande dia, para um julgamento, para a responsabilidade com relação a essas ovelhas. No tópico 2 nós vamos falar sobre a questão da ovelha, e vai estar diretamente ligado ao pastor, assim como eu falei do pastor e o tempo todo falei de ovelha, eu vou falar de ovelha, o tempo todo eu vou falar de pastor, porque são assuntos tão intrinsecamente ligados, né? Qual as características das ovelhas? Nós fizemos algumas anotações aqui, são muitas, para que os irmãos tenham uma noção de que é ser uma ovelha. Qual a característica de uma ovelha? Um animal dócil, a ovelha é um animal dócil. A ovelha, ela não esperneia. A ovelha, ela normalmente é um animal fácil de se lidar com ele. Outra característica da ovelha, ela não possui garras. A ovelha não é um animal
predador, ela não ataca, ela não possui garras, ok? Então ela não tem mecanismo de defesa. Nós vemos no mundo animal aí, até mesmo aqueles que são presas, ele tem a sua forma de defesa. Por exemplo, alguns eles se camuflam, alguns insetos eles, como louva-a-Deus, ele se disfarça de galho, de planta, e se camufla para que passe desapercebido. Alguns têm algumas armas, o porco-espinho tem os espinhos, enfim. Todos eles têm uma forma de defesa, ainda que presa, mas é uma forma de defesa. A ovelha, ela não tem garra, ela não tem forma de defesa, né? A ovelha, ela tem dentes fortes, porque essa dentição é para a boa alimentação. A ovelha se alimenta do pasto, então ela precisa mastigar. Ovelhas, outra característica, ela andam em grupo. Ovelha foi feita para andar em grupo. Ovelha que anda desgarrada fica enfraquecida, fica perdida e fica vulnerável a qualquer presa, né? A qualquer predador, melhor dizendo, que esteja na área. Então a ovelha, ela anda em grupo, ela foi feita para andar em grupo. A ovelha não pode andar fora de grupo. Outra característica, a ovelha, ela é obediente. A ovelha, ela não tem nenhum tipo de dificuldade com ordens, com voz de comando. Então a ovelha, ela é um animal obediente. De vez em quando vai dar um barulho, porque hoje o vídeo é externo. Andam em grupo, né? Obediente. E ela é ingênua. A ovelha, ela é um animal ingênuo. Ela não tem maldade, ela não visa maldade. Ela tem pouco faro também. Ela não identifica, né, através do seu faro. Come de tudo. Ela come a erva daninha junto com a ovelha. Ela faz uma miscelânea ali, come de tudo, né? Então a ovelha precisa se fazer uma seleção, um campo bom, de bom pasto. O pastor precisa levar ela a um bom pasto para que ela possa comer, então, comida de boa qualidade. Se perde facilmente. Então a ovelha, quando ela sai do grupo, quando ela sai do convívio do grupo, ela se perde facilmente. Por isso que precisa necessidade de um pastor para ir buscar a desgarrada, né? A ovelha, ela também é medrosa. A ovelha é totalmente dependente. A ovelha depende da voz de comando de um pastor, né? A ovelha, ela é diferente do grupo animal. O grupo animal, geralmente, num grupo, qualquer outra espécie, se estabelece um líder. A ovelha não tem líder, ela fica somente por conta de um pastor. Se ela não tiver um pastor, ela fica totalmente sem liderança, né? Ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha não vai por voz estranha, ela conhece a voz do seu pastor. Outra característica, não sabe se defender de predadores. Ela é presa fácil. Por isso que o pastor tem que sempre estar próximo para poder defender. Se alimenta todo dia, né? Morre em pouco tempo, não se levanta. Ela cai, né? E não tem equilíbrio e ela fica ali caída e ela morre, contrai os pulmões e tende a morrer se o pastor não estiver ali para socorrê-la, né? Então ela tem essas características. Aqui na nossa revista, no tópico 2, por exemplo, ele fala: o texto diz: a doente não curaste, assim como a fraca, a doente de ovelha, pode ser diferente tipo de causa. Os pastores e a igreja precisam estar atentos a agir com prudência e buscar serem guiados pelo Espírito Santo para lidarem com as ovelhas doentes. Por quê? Porque muitas das vezes a ovelha, ela está doente
em âmbito espiritual, em âmbito emocional, em âmbito físico. E nós devemos saber, como pastor, precisamos conhecer profundamente a nossa ovelha para socorrer na área em que ela está debilitada. Estamos fazendo esse vídeo rápido aqui hoje para não faltar com a nossa lição, a lição 7, para podermos estar concluídas as nossas lições. Mas eu creio que semana que vem estaremos voltando com força, falando a respeito da lição de número 8, com o pastor Carlos Alvarenga. Então, aquele beijo, obrigado pelas orações. Não deixa de curtir o nosso like, se inscreva no nosso canal, vamos ampliar o nosso canal, é bênção para nossas vidas. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.